Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor André Luiz e agora eu vou resolver com vocês umas questões de trabalho e conservação de energia. Bem, vamos lá. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada 3 vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se ao longo do ponto A até o ponto B. Na primeira vez é puxada pela força F1, que realiza um trabalho T1. Na segunda é puxada pela força F2, que realiza o trabalho T2, e na terceira é puxada por uma força F3, que realiza um trabalho T3. Supondo que os comprimentos dos vetores na figura são proporcionais às intensidades F1, F2 e F3. Aponte a alternativa correta. Galera, seguinte. Como é que a gente pode analisar essa questão, né? Primeiro, vou redesenhar aqui o bloco e vou colocar nela só a força F3. Então, como seria aqui a fórmula do trabalho, né? Então, o meu trabalho da força 3 seria a força 3 vezes a distância de A até B. Então, esse aqui é o trabalho realizado pela força 3. Lembrando o seguinte, que bem aqui, nós temos aqui, a multiplicação pelo cosseno do ângulo entre a força e o movimento, para onde está acontecendo o movimento, né? O meu movimento está na horizontal para a direita. A minha força também está para a direita. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, no caso na horizontal, é zero. Aí vai ficar cosseno de zero, que é 1. Então, é por isso que só fica F3 vezes a distância de A até B. Então, quem é o trabalho da força 3? Então, o meu trabalho da força 3 vai ser F3 vezes a distância de A até B. Agora, vamos analisar agora a da força 2. O que é que acontece? Então, vamos pegar aqui o mesmo bloco e vamos aplicar agora a força 2. A força 2 ela está inclinada. E eu sempre gosto de falar o seguinte, na física, pelo menos nessa mais básica que a gente está vendo no primeiro ano, a gente nunca vai trabalhar com essa força que está inclinada. Então, o que é que a gente tem que fazer com ela? A gente sempre decompõe ela. Que a melhor maneira de trabalhar com uma força inclinada é o quê? Decompor ela em duas componentes. Tanto numa horizontal quanto em uma vertical. Então, agora a gente vai relembrar lá dos assuntos de vetores. Bem, como foi que eu originei essa resultante F2? Então, é como se eu tivesse aqui, um F2x e para cá eu tivesse um F2y. Então, a resultante sempre vai sair do início da primeira até o final da segunda. Então, esse F2 eu posso escrever ele em que formato? No F2x e no F2y. Numa componente horizontal e outra componente vertical. Bem, vamos analisar agora o seguinte trabalho, o que é que vai acontecer, né? Então, nesse momento aqui é como se a gente estivesse esquecendo desse F2 aqui. Vamos olhar só para o F2x e para o F2y. Então, o F2x é o que vai puxar a caixa na horizontal, que é para onde está acontecendo o meu movimento. Esse F2y, ele está puxando aqui, para cima, né? Só que como a gente sabe que o nosso movimento está na horizontal, é porque esse F2y aí tem que ser exatamente igual ao peso da caixa. Aí que está. Como é a fórmula do trabalho? A fórmula do trabalho é o seguinte, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e para onde está acontecendo o meu deslocamento. Vamos fazer bem aqui, o trabalho do F2y. Como é que ficaria? Então, ficaria, o trabalho do F2y seria o F2y, que é a força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e a distância. Olha, o meu movimento está na horizontal. E a minha força está perpendicular a ele. Ou seja, está formando um ângulo de 90 graus. Então, seria cosseno de 90. E nós sabemos que o cosseno de 90 vale zero. Então, vai zerar tudo, né? Então, foi que a gente conseguiu concluir com isso. Que o trabalho da força 2y é igual a zero. Então, o que é que fica de aprendizado? Toda força que é perpendicular ao deslocamento sempre vai ser zero.
Então, esse F2Y é zero. Então, o único trabalho que vai nos influenciar é a da força F2x, que é justamente o que faz com que ela ande na horizontal. Então, seria o F2x. E como é que eu calculo esse F2x? Então, esse F2x seria... Então, seria aqui o trabalho do F2x igual a o F2x vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Só que o cosseno, o F2x, o ângulo que ele faz com a própria horizontal é um ângulo de zero, porque ele está no mesmo sentido, está do mesmo jeito da horizontal, na mesma direção e sentido. Então, o cosseno dele é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, é por isso que só fica F2x vezes o deslocamento. Mas pensa bem, esse F2x, agora olhando aqui para a figura, esse F2x ele está daqui para cá, né? Então, ele vai ser exatamente igual a quem? Ao F3. Olhando bem para a figura aqui, dá para ver então que esse F3 vai ser exatamente o F2x. Então, o que é que eu posso afirmar? Que aonde então eu tenho o F2x, eu posso estar chamando ele também de F3. Ou seja, o trabalho de F2x é exatamente F3 vezes a distância. E isso aqui a gente viu, a distância de A até B, né? E isso aqui a gente viu que é exatamente igual ao trabalho da força F3. Se a gente for analisar a força, o F1, vai ser a mesma coisa. Agora, só olhando aqui diretamente para a figura, vou até colocar aqui de outra cor, verde. Então, quem é que vai gerar esse F1? Vai ser um F1x e um F1y. Lembrando, esse F1y vai estar perpendicular ao meu deslocamento. Logo, ele não vai influenciar, ou seja, ele não vai realizar trabalho. E esse F1x vai ser exatamente igual ao F3. Então, significa dizer que o trabalho de F1x vai ser o F1x vezes o deslocamento de A até B. Só que quem é o F1x? É o F3. Então, o trabalho de F1x vai ser F3 vezes a distância de A até B. Ou seja, o que foi que a gente descobriu? Que todas essas forças vão ter exatamente o mesmo trabalho. Então, o trabalho da força 1, o trabalho da força 2 e o trabalho da força 3 vão ser exatamente iguais. Então, a alternativa correta, letra C. T1, ou seja, o trabalho de 1 igual ao trabalho de 2, que é igual ao trabalho de 3.